Eu sou mãe e tenho 4 filhos, que hoje o mais novo é adolescente e os outros já estão na vida adulta. Então eu passei por todos os processos aí da infância, adolescência, vida adulta. E eu demorei um pouco para encontrar esse caminho, da busca, do autoconhecimento. E eu, como mãe, eu gostaria de ter tido essa consciência e a orientação, ter recebido uma orientação para falar para os meus filhos, enquanto eles ainda eram pequenos, sobre o silêncio, sobre a meditação, a contemplação da natureza, sobre ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração. E foi por essa razão que eu omiti algumas dessas definições nos conceitos da historinha que eu vou contar. Essa é uma oportunidade para vocês, pais, sentarem com seus filhos e conversar sobre isso. Convido vocês a brincar de ser criança e contar e vivenciar essa história com seus filhos. Façam um piquenique, assistam ao pôr do sol, respirem com eles. Sincronizem a respiração de vocês. Olhem juntos para a lua. Busquem na natureza o canto dos passarinhos. Escutem juntos a música divina. Respirem. Ensinem o poder da respiração na hora de controlar nossas emoções, na hora de se acalmar. Respirem. Era uma vez uma formiguinha. Ela vivia em um formigueiro imenso, cheinho de formigas que trabalhavam sem parar. A formiguinha ainda era criança, então seu trabalho era estudar. Ela também gostava muito de falar, brincar, correr, pular. Não parava quieta num lugar. Mas mesmo com tanta agitação, a formiguinha ainda conseguia encontrar tempo para sonhar. E o seu maior sonho era com Deus conversar. Então, ela se pôs a perguntar a todos os adultos daquele lugar o que ela deveria fazer. Mas os adultos daquele formigueiro trabalhavam o tempo inteiro. Estavam sempre muito ocupados e nem tinham tempo para tentar entender o que a formiguinha queria dizer. Então eles apenas se limitavam a responder que ela deveria rezar, pois Deus iria escutar. A formiguinha ficou muito animada e naquela noite, ao lado da cama ajoelhada, ela rezou o Pai Nosso que havia aprendido. Mas como Deus não falou nada, ela achou que ele não tinha ouvido e que, portanto, rezar era tempo perdido. Ela não queria apenas falar com Deus, ela queria que o que ela falasse fosse respondido. Naquela noite, ela foi dormir bem chateada e quando acordou pela manhã, levantou da cama apressada e nem se lembrou de fazer sua oração. Ligou logo a televisão, brigou com seu irmão por causa de um pedaço de pão. E quando a mamãe formiga lhe pôs de reflexão, ela fez malcriação. E depois foi para a escola e atrapalhou a professora com a sua conversação. Mas no caminho de volta para casa, ela escutou uma música linda que tocou seu coração. Ao procurar de onde estava vindo aquele divino som, ela viu que quem cantava era um passarinho colorido que voava muito alto naquele céu azul infinito. E seu canto era tão doce e bonito que a formiguinha imaginou que o passarinho só poderia estar conversando com Deus. Isso fez ela pensar que se também conseguisse chegar perto do céu, aí sim Deus a ouviria, responderia e eles conseguiriam conversar. Mais que depressa, a formiguinha correu para a montanha mais alta daquele lugar e começou a escalar. Quando chegou lá no alto, encontrou o passarinho, que agora descansava tranquilamente em seu ninho. Ela então resolveu perguntar: o
que é que ela deveria fazer para com Deus conversar. O passarinho colorido era um sabiá, que sabia muitas coisas, inclusive assobiar. E com toda a sua sabedoria, disse que a formiguinha deveria caminhar sozinha para a floresta. E ao fim do dia, ela retornaria e lhe descreveria todos os sons que lá ela ouviria. Quando a formiguinha voltou, o sol já queria partir, mas o mestre sabiá esperava e pediu que ela descrevesse todos os sons que conseguira ouvir. A formiguinha então disse ao mestre que ouviu o canto dos pássaros, o zumbido das abelhas, o barulho das cachoeiras, o vento balançando nas árvores. Mas assim que a formiguinha terminou de falar, o mestre sabiá disse que ela então deveria voltar e procurar escutar todos os outros sons daquele lugar. A formiguinha não conseguia entender. Ela tinha conseguido descrever todos os sons da floresta, mas mesmo assim resolveu obedecer. A formiguinha não conseguia entender. Ela tinha conseguido descrever todos os sons da floresta, mas mesmo assim resolveu obedecer. A formiguinha então voltou para a floresta e se sentou em uma pedra amarela. Como já havia chegado a hora do sol partir, a lua veio ficar com ela. E as duas ficaram lá, iluminadas pelo luar. Mas a lua também gostava muito de falar. Então elas ficaram lá, conversando sem parar. E ao mesmo tempo, tentando escutar, sem sucesso, o som do qual havia falado o mestre sabiá. Foi nessa hora que o vento soprou forte e trouxe para perto delas a brilhante estrela do norte, que falou que elas poderiam mudar sua sorte se conseguissem silenciar. Então, a lua e a formiga finalmente pararam de falar e começaram a escutar o som do seu próprio respirar, inspirando e expirando. Elas foram silenciando, 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 até que um silêncio profundo tomou conta de tudo. E naquele momento, a formiguinha pôde ouvir uma voz gostosa que lhe trouxe uma sensação de encantamento. Era uma voz baixinha, mas de muita profundidade, que transmitia puro amor e uma enorme bondade. Ela olhou em volta, procurando quem estava falando. A lua procurou também, mas não havia ninguém. Então, a estrelinha apontou para o coração da formiguinha. Era de lá que a voz do silêncio vinha. A formiguinha então compreendeu que Deus sempre havia escutado sua oração, pois Ele morava em seu coração. Ela que nunca ficava quietinha, então não conseguia prestar atenção. Era no silêncio que a voz de Deus podia ser ouvida, através da meditação. Então, quando a formiguinha ficou paradinha, escutando o som da sua respiração, olhando para a beleza da natureza em puro estado de contemplação, Deus pôde ser ouvido e profundamente sentido dentro do seu coração.